pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu estou aqui para fazer análise mais a parte espiritual, mas também falarei assim no geral em relação à série da Netflix Adolescence. Muitas pessoas me pediram para assistir e trazer esse vídeo aqui, fazendo a minha análise, e foi isso que aconteceu. Para quem ainda não assistiu, eu vou dar spoiler aqui, porque eu vou estar falando sobre alguns detalhes importantes através do que eu observei durante esses 4 capítulos. São 4 capítulos, um de cada, com mais ou menos 1 hora, quase 1 hora, né? Cada episódio. Muito boa a série no sentido da mensagem, mas olhando pelo lado espiritual, não somente na análise, que foi o 3º capítulo, que foi ali, eu creio que é uma psiquiatra, uma psicóloga que estava ali fazendo a análise desse garoto de 13 anos, um jovem de 13 anos que assassinou uma jovem da escola. E, enfim, o 1º capítulo se resume a polícia chegando na casa deles, levando o menino, os pais sem entender nada, a irmã chorando, aquele desespero, e o menino dizendo: eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Enfim, no caminho ele chorando muito, e aí mexe com as nossas emoções, porque é bem profundo assim, é bem intenso. E o jovem chorando, 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 e falando: eu não fiz nada, eu não fiz nada. E depois entra o pai, fica lá junto com ele, aí vem o policial, faz interrogatório, vem o advogado de defesa, conversa com eles. E no final, o resumo do 1º capítulo fecha com eles mostrando as provas todinhas de que foi ele, o pai, vendo a cena do próprio filho ali assassinando aquela jovem a facadas. Então não teve como ele dizer que não foi ele, tem todas as provas, e ainda assim ele continuava dizendo que não foi ele, que ele não fez nada de errado, que ele não fez nada. E aí fica aquela coisa, pelo menos pra mim, 1º capítulo, você fala: gente, mas o que aconteceu? Porque agora o 2º capítulo vai entrar com a investigação dos policiais para descobrir de verdade o porquê que ele fez aquilo e como, onde estava aquela faca, né? Da onde veio essa faca, onde estava a prova do crime. Embora eles já tinham as provas no sentido de fizeram toda a análise, tiraram a prova de sangue dele, a amostra de sangue, né? Então já tinha tudo já totalmente provado que foi ele, sim, que fez o que fez com essa jovem. 2º capítulo, como eu disse, passa todinho dentro da escola, esses 2 policiais, e agora eu faço uma observação minha, né? Nós que somos cristãos, eu achei assim que, lógico, essa série não tem nada a ver com Deus, e aí é o que faltou, né? Parte espiritual. E muitos palavrões, né? O policial com a moça que trabalha com ele, que é outra policial, meu Deus, bem pesadas as palavras. Eu assisti ele dublado, a série dublada, então as palavras já traduzidas ali para o português, achei bem pesado, né, desnecessário em alguns momentos, mas enfim, a série não fui eu que criei, então eu estava ali só para fazer a análise mesmo e trazer aqui para vocês. Alguns pontos importantes, interessantes que eu observei nesse 2º capítulo dentro dessa escola é que ali o filho do policial, ele passava por bullying, e isso vocês vão entender mais pro final, que eu vou dar, né, eu vou ligar uma coisa a outra. E ele passava por bullying, tinha alguns problemas ali também de relacionamento com o pai dele, e ali na escola os alunos meio que falando desse filho dele: ele é meio esquisito e não sei o que, e o pai assim meio constrangido de falar com o filho também de falar com o pai. No fim, esse filho que ajudou ele a entender lá esses tal emojis com os significados, que eu não vou entrar em detalhes aqui nessa análise, mas a parte do celibato, a Red Pill, que são coisas aí que hoje em dia, né, os jovens têm esse tipo de comunicação, não são todos, mas interessante, né, a gente não pode ignorar essas coisas, porque são coisas que acontecem. De tudo, né, essa série trouxe mais aprendizado no sentido de alerta do quanto o mundo influencia os jovens, a nova geração, como sempre foi, né? Mas parece que agora tá mais intenso com toda a tecnologia, online. Você não precisa estar na rua
para você ter influência do mal. Você pode estar dentro da sua casa, junto da sua família, no seu quarto, e isso ainda assim te prejudicar, te influenciar. Eu fui anotando algumas coisas antes de entrar no capítulo 3, que é o ponto principal desse vídeo, do que eu vou estar analisando, que foi o comportamento desse jovem, porque, como eu falei, o primeiro capítulo todinho ele está ali presente, chorando muito, chega até a dar uma certa dó, de pensar, gente, o que será que fez esse jovem fazer isso? Ele está sofrendo, parece que ele está arrependido, né? Será que aconteceu realmente algo intencional, né? O que será que foi que aconteceu? E daí no segundo capítulo, como eu falei, vai sendo feita essa investigação, ele começa a entender ali o policial sobre essas, como eu posso dizer, confusões na escola em relação ao bullying. Ali foi descoberto que essa jovem que ele matou, ela estava fazendo bullying com ele. Ela fez fotos, hoje em dia a gente chama de nudes, né? Tirou fotos mostrando os seios, pelo que deu a entender que o rapaz falou depois no terceiro capítulo para a psiquiatra, que ela enviou essa foto para um rapaz que ela gostava, e namoradinho dela, algo assim. E ele espalhou para a escola inteira, então ela foi humilhada, ela foi exposta, enfim. E aí esse jovem que matou ela, ele estava sendo provocado nas redes sociais com mensagenzinhas subliminares por conta dela. E ele aproveitou esse momento, que eu vou aprofundar isso no terceiro capítulo, ele aproveitou esse momento, que aí é onde você começa a ver que ele é um manipulador. Um momento de vulnerabilidade, onde ele achou que era a brecha que ele tinha para ele conseguir algo com ela, e ainda assim ela o rejeitou. E aí então a ira foi ainda maior. Pronto, agora eu vou ler algumas coisas que eu anotei e vamos entrar na parte principal. Aqui tem spoiler, como eu falei, então se você ainda não viu a série, você prefere assistir primeiro para depois vir aqui ouvir a minha análise, fique à vontade. Deixe o seu comentário também, ok? Quem já assistiu e tá aqui, anotem também aí, deixem sua opinião, se vocês concordam, se teve confirmação para vocês também do que eu vou estar analisando, porque vai ser importante para quem está vindo aqui depois assistir e também podendo deixar o seu parecer. Então o que eu anotei aqui foi a primeira parte, primeiro capítulo. Então, começando o primeiro capítulo, só para dar assim uma informação mais profunda, o nome do jovem é Jamie, 13 anos. Acontece que os policiais, eles recebem um chamado de emergência, de apreensão, invadem a casa do garoto com um mandato de busca por suspeita de homicídio. E ele dizia, eu não fiz nada, pai. A irmã chorando em pânico, a mãe e o pai ali desesperados. O pai perguntando o que vocês estão procurando, o que está acontecendo. E o policial diz, seu filho está sendo acusado de matar uma jovem ontem à noite, a facadas. O menino é levado e os pais vão no carro de trás, seguindo a polícia. E ele diz, eu quero meu pai, eu não fiz nada, e chorando muito. Eu quero ir embora, e o menino chorava desesperadamente. Então o policial faz perguntas, explica para o menino o que vai acontecer ali na delegacia. Então levaram ele para uma cela e os pais dele logo chegaram. Os pais chegam e também estão desesperados e diziam um ao outro, foi um engano. A mãe dele dizia, foi um engano, e o pai e a irmã também, foi um engano. E os policiais não encontraram prova nenhuma no sentido da faca, né? Até então não tinham provas, até eles aprofundarem e fazerem toda a investigação e olharem as câmeras e tudo mais. Então eles disseram que ele foi acusado de ter matado uma pessoa com uma faca de cozinha. E o jovem não quis comer e o pai vem até a cela e ele chora e diz, eu não fiz nada, eu só quero ir para casa, pai. E pergunta para o pai, você acredita que eu não fiz nada? E o pai diz, claro que acredito, você é meu filho. E falou para ele comer alguma coisa, come filho, come cereal. O advogado chega à delegacia, explica para os pais o que iria acontecer e pergunta se eles tinham alguma reclamação. E eles disseram que sim, que invadiram a casa deles de uma forma abrupta. Então ele vai até a sala e conversa com os policiais. O advogado de defesa, tá? Aí o advogado pergunta sobre a vítima, perguntou se ele comeu, enfim. Chamou o pai para estar presente na sala dos médicos enquanto colhiam amostras.
Tiraram fotos do garoto, né, as digitais, exame de sangue. Ele ficou com medo ali na hora, não queria, mas aí falaram que ele tinha que cooperar, porque senão ia ser pior para ele. E ele então deixou fazer o exame. E o pai disse que ele foi muito valente. Pediram para tirar toda a roupa e o pai ficou bem constrangido e começou a se alterar, e o garoto disse que estava tudo bem. O pai se segura para não chorar e o pai fica com muita raiva e pergunta: "Para que isso?" Ali deu para ver a alteração desse pai, deu para ver que tinha um vínculo muito forte entre esse filho e esse pai, né? O filho tinha muita, como eu posso dizer, dava para ver que ele tinha segurança enquanto o pai estava ali e buscando e chamando o pai, uma dependência de certa forma até nesse pai. E o pai sempre ali, muito acolhedor, né? Enfim. Daí terminaram, foram para a sala com o advogado de defesa e ele fez perguntas sobre a matéria preferida dele. Foi ali descontraindo para ele poder contar, falar as coisas, sentir à vontade. E ele diz: "O que importa isso?" O menino falando: "O que importa isso? Né? O que você está me perguntando? Coisas da minha matéria preferida na escola?" E ele fala que era história. Detalhe que isso estava acontecendo na manhã do dia seguinte do incidente, do que aconteceu na noite anterior. Então o advogado explica como será na audiência e ele diz que não fez nada de errado. De novo o jovem falando: "Eu não fiz nada de errado." O pai, confuso, chama o advogado lá na porta, saindo da sala, e pergunta: "Eu não sei o que está acontecendo." E o advogado acalmou o pai e explicou como se comportar. Preparando para o interrogatório, né, o pai volta para a sala e fica ele e o filho sozinhos. E o pai novamente pergunta: "Você tá bem?" E ele diz ao filho: Olha para mim. Fale a verdade. Foi você que matou essa jovem?" E ele diz: Não. E o pai diz: "Você promete?" E ele prometeu. E o pai se acalma e acredita no filho. Começam então a gravar o interrogatório. E a primeira pergunta que o policial fez é: "O que você fez ontem à noite?" E ele disse: "Sem comentários." E aí pergunta sobre os boletins da escola, diz que é um bom aluno. Pergunta se ele quer ir para a faculdade, ele diz: "Não sei." Pergunta sobre amigos e ele não responde. E mostra 3 fotos, então o policial pega e mostra 3 fotos de mulheres que ele postou no Instagram. E os comentários agressivos com essas mulheres. Fotos com amigos na estação de trem, perguntaram quem são esses amigos, e então ele falou o nome desses amigos. Eram 2 amigos que sempre saíam juntos. Então ele mostra a foto da menina que fazia aula de inglês junto com ele. No caso, é a jovem que ele assassinou. Daí perguntam se ele a conhece, ele diz que sim, mas que não eram amigos. E ele se faz de desentendido e fala: "Ah, então foi ela que morreu?" Como se ele não soubesse de nada, né? E o policial fala: "Interessante sua pergunta. Diz que não eram amigos?" E aí ele fala que ela foi esfaqueada 7 vezes pelo corpo todo. Mostram as câmeras de segurança, mostrando ele andando na rua com esses 2 amigos. Depois, logo em seguida, mostram as câmeras ele seguindo essa jovem, já sem os amigos, seguindo essa jovem. Aparece ela passando, depois aparece ele vindo atrás. Tudo filmado. E então, os policiais o pressionam e ele diz: "Eu não fiz nada de errado." E então eles mostram o vídeo onde os 2 estavam ali meio que discutindo. O pai fica em choque e o filho chora copiosamente. E ali mostra a parte, ele esfaqueando essa jovem. Prova total de que foi ele. O policial pergunta o que levou ele a fazer aquilo, uma coisa dessas. E pergunta: "Você não quer pedir desculpa para a mãe dela?" E ele só chorava e não dizia nada. Encerraram o interrogatório e todos saem da sala e fica somente ele e o pai. Ele tenta falar com o pai e o pai o evita e pergunta: "O que você fez? Por quê?" E ele chora e abraça o filho. E ele segue dizendo: "Eu não fiz nada." E assim termina o primeiro episódio. Gente, surreal. Assim, falando como eu me senti, novamente, nessa primeira cena ali, esse primeiro capítulo. Gente, o que será que aconteceu? Porque realmente parece que ele não fez, ou ele tá muito arrependido, ou foi não sabemos, mas
foi estranho, e vendo que ele estava realmente sofrendo, e ele falava com tanta convicção que ele não fez, que eu comecei a achar que realmente não tinha sido ele, já curiosa para saber o que foi que aconteceu. Mas, gente, quando chegou no fim do capítulo, que mostra ali a prova do crime, ele lá esfaqueando a menina, aí tudo mudou. Falei, gente do céu, menino de 13 anos falando com toda a convicção que não foi ele. E ainda assim, com as provas, ele continuou dizendo que não foi ele, que ele não fez nada de errado, né? Na verdade, ele não falou diretamente que não foi ele falou que ele não fez nada de errado. Vamos para o segundo capítulo aqui, algumas observações que eu fiz também. Os policiais vão até a escola e continuam as investigações para entender o motivo e para também encontrar a faca. A escola agitada, a melhor amiga da vítima foi bem agressiva e teve briga, e ela bateu nesse amigo do Jamie. Então, esse amigo do Jamie, que chama Ryan, parecia estar cooperando ali. O policial foi muito bom no sentido de estar ali conversando com ele. Deu pra ver que esse menino era um menino que buscava validação e fama e tudo mais. E o policial começou a ganhar ali a confiança dele, e de repente ele pegou e saiu. Foi embora quando começou a perguntar dessa moça sobre a faca do crime. Então, essa amiga da Kate, que a Kate é o nome da jovem que foi assassinada, ela conversa com a professora e se abriu com ela, disse que ela era a única e verdadeira amiga dela, que ela era a única pessoa que aceitava ela como ela é. E aí o filho do policial, ele fala com o pai, fala sobre o Instagram e a pílula vermelha, e ele explica que a menina que ele assassinou ofendeu ele, dando a entender que ele ficaria sozinho o resto da vida. Então ali teve o bullying, entende? Mas é interessante falar aqui, muito importante por sinal, esse jovem, filho desse policial, mostra ali várias cenas dele passando por bullying. Todos passavam e jogavam coisa nele, agredindo ele, né? Humilhando ele, e ele sem reação nenhuma, sem fazer nada. E isso é uma coisa que eu quero falar no terceiro capítulo também, porque não tem justificativa para o que esse jovem fez. Então a Kate fazia isso com ele e os outros concordavam, dando like. Então assim, foi muito estranha ali a conversa desse policial com o filho, né? Ele também falou do celibato. Então o Ryan, ele foge para não ser interrogado mais uma vez, e o policial vai atrás, porque aparece a cena, ele quis voltar para falar com esse jovem, com o melhor amigo do Jamie. E aí o pai de Jamie leva flores para a menina que o filho matou, e aí termina assim o capítulo. E foi interessante porque no final ele conseguiu entender ali, fazer com que esse amigo falasse que a faca era dele. Ele disse que emprestou a faca pro Jamie, porque ele disse que só ia dar um susto nela, mas acabou assassinando, acabou matando, esfaqueando ela. Ok? E aí é onde eu digo que, independente de qualquer coisa, sempre são escolhas que nós fazemos. Agora vamos para o que interessa de verdade aqui, análise espiritual. Falando aqui novamente que toda a série não teve nada ali na parte espiritual, no sentido de essas pessoas terem uma fé. Não foi citado, muito pelo contrário, muitos palavrões, não somente desses policiais, mas também do pai desse jovem, enfim. E aí vem o terceiro capítulo todinho, essa psiquiatra, eu creio que é uma psiquiatra, ali fazendo todo o interrogatório, conversando com ele, e ali, nesse capítulo, esse jovem já não era mais o mesmo do primeiro capítulo. Ali era um psicopata. Lógico, gente, que a gente não tem informações o suficiente para entender a infância dele, no sentido se ele tinha já algo no sentido da conduta de matar animais, que muitos, a grande maioria, quando vai para uma sociopatia, psicopatia, existe isso. Problemas na escola já deu para ver que ele tinha. Então agora falando daquele jovem filho do policial que passava por bullying, ele foi lá e matou alguém por conta disso? Não. Então o que eu vejo? Muitas pessoas estão falando aí que olha os pais, porque os pais não cuidaram direito, os pais não... Gente, não é simples assim.
Lógico que tem essa parte também, o que eu vejo que são pessoas, todos nós, passamos por feridas, por traumas, e enquanto a gente não trata em terapia, que é o ponto para cuidar das emoções, as feridas estão lá. E sem querer, você quando recebe algum gatilho ali que te faz lembrar aquelas feridas, vai doer e a sua reação pode ser algo tóxico para as pessoas com quem você convive. No caso do pai desse jovem, ele foi agredido, foi abusado pelo pai dele. Então ele disse que ele não quis repetir a mesma coisa com o filho, mas ele foi para o outro extremo e deixou ele totalmente livre e sem pôr limites. Não foi intencional, ele não sabia que iria causar algo ruim, mas veja bem, ele tinha uma irmã, esse pai tinha uma filha também, e essa filha não foi para o mesmo caminho que esse jovem de 13 anos, a filha eu creio que já tinha uns 20 e poucos. Então assim, é um conjunto de coisas, é multifatorial. Provavelmente esse jovem já veio do maligno, não sei, tá gente, mas é uma série baseada em fatos reais, mas não é uma história real que realmente aconteceu, ok? Ele, na primeira cena ali, eu percebi essa coisa, parecia um menino perdido, desesperado, arrependido, sem entender e sofrendo. No terceiro capítulo eu vejo um psicopata, um manipulador. Ao tempo todo ele estava ali afrontando essa terapeuta, vou chamá-la de terapeuta, psiquiatra, enfim, essa mulher que foi ali levada com o propósito de dar o diagnóstico dele, entender de verdade o que foi que aconteceu. A conversa todinha ali foi muito pesada. Esse menino de 13 anos parecia um adulto conversando de adulto para adulto e novamente, o tempo todo afrontando ela, sendo muito sarcástico, arrogante, irônico, misógino, deu pra ver, né, a raiva, o ódio. E quando ela começava a questionar sobre o pai dele, o relacionamento com o pai, porque ali já é a segunda ou terceira consulta, é a última consulta que eles tiveram. Então ela já tinha conversado com ele sobre outras coisas e parecia ter sido super tranquilo. Nessa, quando ela entrou na parte de querer saber mais sobre o pai, ele se incomodava muito. E aí depois, no último capítulo, a gente entende um pouquinho mais sobre isso, porque esse pai também tinha vários comportamentos tóxicos. Cheguei até a pensar no narcisismo, mas ele tem empatia, né? Deu pra ver que ele sofria muito, que realmente não foi algo intencional, mas que acabou. Não vou pôr o peso e a culpa nos pais, não, né? Como eu falei, a jovem irmã dele não foi pro mesmo caminho, o jovem na escola que passou por bullying também não foi lá e matou ninguém. Foram escolhas desse jovem, porque provavelmente, como eu falei, ele já veio provavelmente da geração de Caim, já tinha um temperamento mais com a tendência pro mal. Diante do que aconteceu na influência na escola desses amiguinhos, influência na internet, dessas pessoas que trazem um pensamento onde você começa a olhar a mulher como algo ruim, que a mulher isso, que eu não sou bom pra mulher, e a mulher então ela não gosta de homem, e aí começa essa misoginia e começa esse ódio com mulheres, por conta da influência, sim, de pessoas que estão no mundo, que é onde jaz o maligno. E por conta de não ter esses pais tratando suas feridas emocionais, muitas vezes nem sabiam que tinham, não ter uma base espiritual no sentido da fé, né? Em Deus, de buscar fazer a vontade de Deus, de trazer, mesmo assim, se é um psicopata, ainda assim isso não iria alterar. Talvez iria não agravar. Porque o principal desses transtornos, até mesmo da psicopatia, é a criação. Os traumas vai só, né, trazendo à tona o que já estava lá dentro. Então, se você tem uma base ali dentro de casa, de amor, de acolhimento, e isso eu vi que ele tinha. O pai dele começou a trabalhar e chegar mais tarde em casa depois de quando ele já estava agora mais para os 13 anos, pelo que eu entendi no último capítulo. Mas eu quero aprofundar no terceiro aqui com vocês. A parte espiritual que eu trago é para falar que esse jovem, ele
realmente tem transtorno de personalidade ali. E eu creio ser uma psicopatia. Outras pessoas, doutora Ana Beatriz Barbosa também, eu vi alguns vídeos dela, ela também teve o mesmo discernimento, porque ali, gente, você vê que não é o menino que tá falando, não é ele. Você sabe quando é a pessoa e quando é demônio mesmo. E ali naquela sessão, todinha, foi um jovem totalmente influenciado. Lógico que eu não vou pôr a culpa no demônio só, entendeu? Mas ele estava totalmente ali, sendo uma pessoa transtornada, manipulador, como eu falei, arrogante, sarcástico, irônico. Ele estava ali afrontando essa doutora o tempo todo. Ali eu vi um outro ser com influência maligna, sim. Falando aqui o que eu anotei. Terceiro episódio já acontece 7 meses depois do ocorrido. E aí ela vai lá, ela leva chocolate para ele tomar, hot chocolate, né, que a gente chama, com marshmallow, e leva um sanduíche. Que eu achei muito interessante, né, nessa análise que eu tô fazendo, porque a série, ela não tem nada a ver pra vir trazer isso, falar de psicopatia, não. Pelo contrário, eu vi que traz muita mais responsabilidade sobre os pais, de não terem cuidado, de não terem feito algo. Eu discordo dessa parte, embora exista também esse contexto. A gente não pode passar batido e falar que também os pais não são responsáveis por algo ali, no sentido, eu creio que a responsabilidade dos pais é não ter cuidado das suas feridas e também não ter buscado esse suporte em Deus, no sentido da base, da estrutura familiar, que é a fé, né? Então isso eu creio que foi o grande problema ali na questão familiar. Voltando aqui novamente, não justifica, não é culpa dos pais. O jovem já nasceu com essa tendência pro mal, ok? A gente sabe que isso existe e isso foi comprovado no 3º capítulo. E uma parte muito interessante logo de início. Ela tá ali conversando com o jovem, ele agradeceu o café quente, que ele gosta muito, com marshmallow, o sanduíche, ele também falou que ele ia comer. E aí, logo de início, ela conversando com ele, faz uma pergunta e ele imita a voz da avó. Ali ele imita a avó dele, mudando a voz em tom sarcástico, como se estivesse falando como a avó falava. E aí eles conversaram bastante e ele estava bem à vontade. E aí então ela pergunta sobre o pai e o avô. E aí ele diz que o avô não vai muito na casa dele, mas a avó que vai. E ele foi meio sarcástico e ficou sorrindo e faltando respeito, meio que desconfiado dela. E ele dizia: o meu pai é do bem, você não para de falar dele. E ele falava com ela como se ele fosse um adulto. Isso me chamou muita atenção. E sempre ali de uma forma rude com ela, como soberba, diminuindo ela, comparando ela, falando que o outro terapeuta, que acho que já tinha passado outro lá com ele, era melhor do que ela, que ele fazia perguntas melhores que ela. Então eles se estranharam ali, mas ela continua. E ela pergunta: qual a sensação de ser homem? E ele disse: eu não sei. O que pensa do seu pai e seu avô? E aí ele ficou irritado em falar sobre o pai e pediu para ver as anotações dela e ela não deixou. E ele ficava: deixa eu ver suas anotações, deixa eu ver o que você está anotando. E ela: não, você não pode ver, eu não vou deixar. Ele falou que o pai ficava com raiva, mas que nunca bateu nele. E disse: parece que está desconfiada do meu pai. Ele diz: meu pai não julga e ele gosta de todos os esportes. E aí ele diz que ele fingia que estava mal para ele não ir para a aula de educação física. Ali eu já comecei, até então, gente, eu estava ali vendo que ele estava sendo arrogante, que era outra criança, outro jovem diferente, totalmente diferente do primeiro episódio, mas ainda eu tomo muito cuidado para eu ter falar algo sem ter a confirmação. Então até ali eu fiquei assim: ok, vamos ver o que está acontecendo, até onde vai. Quando ele fala que ele manipulava os professores para ele não ir para a aula de educação física, ali eu já vi que tinha algo interessante a observar, bandeira vermelha ali, ok? Pronto. Falou que quando ele errava no futebol, o pai olhava para o outro lado como se estivesse com vergonha, ficava frustrado, envergonhado do filho. E ele começava a falar o que ela deveria ter falado para ele. Ele se irritou. Ele ficava assim falando para ela:
ela falava alguma coisa, ele falava, nossa, mas você devia ter falado isso. Como terapeuta, você devia ter falado pra mim assim, não fica assim, não foi isso que seu pai fez. Ele não teve vergonha de você. E ela não fez isso. Então, de novo, ele tava ali manipulando ela pra olhar pra ele do jeito que ele queria que ela olhasse, pra ter dó dele, pra validar ele, pra acolher ele, enfim. Não que ela não tenha feito isso, mas não da forma que ele estava tentando manipular. Então ele falava, você como terapeuta devia ter falado isso. E ela não falou nada. Continuou ali. Depois ele falou que ele erra em tudo. Depois ele disse que estava muito errado ele estar ali. Perguntou se ela podia tirá-lo de lá e ela disse que não. E ele reclama do lugar. Ela pede para ele falar do Ryan, do amigo. Logo em seguida, ela fala para ele se sentar e ela coloca limites e ele enfrenta ela e grita, você não controla nada, e fala palavrão, xinga ela e depois pede desculpa e se acalma. Quando veio lá a pessoa, né, que fica ali de fora, o policial que fica ali, caso tenha necessidade, né, de intervir ali, aí ele já começou a pedir desculpa, como se ele tivesse se alterado, mas que ele não quisesse ter feito aquilo. Mas ele foi muito grosseiro, muito desrespeitoso. Mostrou ali realmente quem ele era, ok? Ela perguntou como que ele percebe as mulheres e ele agora começa a cooperar de novo, né? Ele dá uma acalmada, agora ele tá fingindo ali que ele tá de novo ali ajudando ela e respondendo como um bom paciente. Ela pergunta como que o pai tratava a mãe. Aí ele disse que ele se descontrola algumas vezes, mas nunca bateu nela. Aí ele fala que o pai só tinha amigos homens. E aí ele disse que gosta de mulheres. Ela pergunta se ele tivesse namorada, por onde iria com ela, para onde iria com ela, no cinema, ver um filme. Ele falou que iria no cinema ver um filme de terror. E depois do cinema, você ia para onde? E aí ele diz, eu tentaria beijá-la. Ele diz que ele não é gay. E ela diz que ela não insinuou isso. E aí ela pergunta se ele tocaria nas partes íntimas dela e ele diz que sim. E ela diz, você acha normal tocar uma menina com 13 anos? E ele diz que sim, e que já fez isso, e elas também fizeram. E ele diz que não gostou quando a menina encostou lá nele. Ele disse que mentiu, logo em seguida ele fala que ele tinha mentido, que não tinha acontecido nada disso. Mentiu que as meninas mostraram os seios de fora. Disse que viu fotos das meninas com o seio de fora, que no caso era provavelmente dessa amiga e da que ele assassinou. Ele viu a Kate nua e gostou de ver. E ela diz, o que você sente vendo as fotos? E ele diz, sei lá, esquisito. Senti atração pela Kate, ela era muito reta, ele disse que ela era muito reta, que ela não tinha nada, vou ser honesto, mas que sim, que ele sentia atração por ela. Aí ela pergunta se ele sentia atração por mulheres novamente e se ele acha que as meninas sentem atração por ele. Ele diz que é claro que não. E ele diz, porque eu sou feio. E aí já começa a briga e a confrontar novamente e a comparar ela com outro terapeuta. Começa a gritar novamente, a ter um surto ali de raiva. Mostra de novo a raiva dele por mulher, dá um grito e a assusta. E ele vai pra cima dela e fala assim, que palhaçada. Falou palavrão, né? Que merda você pensa que fez, porque o cara voltou de novo ali na janelinha pra ver se ela precisava de ajuda, o policial. E ela só olhou pra ele dizendo que tava tudo bem, e ele levantou, foi todo assim, afrontando ela, insultando ela, dizendo que porcaria que você fez aqui, deu uma olhada, já com coisa assim, querendo dizer, você acha que você é a rainha, né? Já com a misoginia de novo ali, em relação à mulher. E ele dá um grito assim, ela se assusta. E essa parte foi ali que eu vi que realmente era demônio puro nesse jovem ali agindo. Ele pega, joga a cadeira, fala mais palavrões e xinga ela de novo. Aí ele fala da comunidade de mulheres que não estão nem aí para os homens, fala dos emojis lá do feijão, enfim. Falou lá do Red Pill, 80-20, que 80% das mulheres gostam só de 20% dos homens, e que ele quer amor, mas não consegue. E aí ele começou a falar, nossa, você ficou com medo de mim? Como pode um jovem de 13 anos e pôr medo numa doutora? Né? Então deu para perceber que ele gosta de sentir poderoso, de se sentir alguém, de que causou algo em alguém, que alguém teve medo dele.
Enfim, e ele aproveitou, disse que aproveitou da fraqueza dessa jovem para convidá-la para ir ao parque, mas ela disse que não quis. Ela ainda falou para ele: eu não tô tão necessitada assim não. Então ele disse que ele aproveitou desse momento, olha aí, manipulação de novo, onde ela foi humilhada por esse rapaz que ela gostava. Ele mostrou a foto para a escola inteira, ela passou a maior vergonha e ele entrou nessa brecha falando: ai, muito ruim o que ele fez com você, não achei legal. E aí convidou ela para ir pro parque e mesmo assim ela o rejeitou. Aí ali o negócio ficou pior, né? Porque ele não aceitou. Então deu para ver ali a grandiosidade nele, a necessidade de ser melhor que os outros. E ele não chora, ele não chorou em nenhum momento. Primeira cena assim, o coitadinho, pobrezinho, vítima do mundo. Nesse terceiro capítulo, nenhum momento, nada tocou ali o ser. Ele pega e come o sanduíche, depois ele fala que ele não gosta de pickles, né? E não come mais, só deu uma mordida. Deu para entender ali que ele tinha um certo medo de abandono e perguntou para a terapeuta se ela gostava dele. Ele disse que gosta dela e perguntou: o que você achou de mim, porque terminou ali a consulta, né? Então eu vi ali totalmente influência demoníaca nesse jovem. Ela teve que sair uma hora, né, da sala. Por quê? Porque a opressão, gente, a afronta do inimigo, você sente o peso espiritual. É horrível, eu já passei por isso. Então ela teve que sair para dar uma respirada, né? Ficou ali tomando ar para voltar. Voltou, continuou. E no final, ela falou que acabou e ele ficou desesperado pela perda de controle. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Quer dizer, ele queria ter certeza que ele conseguiu fazer com que ela olhasse para ele, o que é meio confuso, porque como depois de tudo que ele fez, de toda a afronta, ele tentou talvez trazer que ele era o vítima do mundo, coitadinho, né? Ele precisa dela e que gostem dele. Enfim, muito manipulador, muito desrespeitador, o tempo todo debochando dela, desrespeitando, insultando, xingando. E foram cenas ali que marcaram muito. E quando ele olha uma hora pra ela, que ela tá ali pegando, ele tá falando, fingindo que tava cooperando, respondendo, e ela chega perto ali de algo importante pra ele falar, e aí ele olha pra ela e fala: ah, você achou que eu ia falar, né? Ali eu vi de novo o inimigo totalmente ali, debochando dela, né? Foi muito forte, muito forte. E ali eu falei: ah... E ela ficou muito mal, depois ela chorou, porque ali ela teve a certeza de que era um psicopata com quem ela estava lidando, né? E o peso espiritual, como eu falei, é muito grande. E aí o quarto capítulo, né, pra encerrar, é aniversário do pai, e vão e picham o carro dele, colocando tarado, quer dizer... Eles ainda estão sofrendo, além do filho estar preso, do filho ter cometido assassinato. Até então ele ainda não tinha confessado que ele matou, né? Todo mundo já sabia porque tinha provas, mas falar da boca dele, não. E aí esse pai vai, um monte de gente na cidade conhece ele, reconhece ele, enfim, aquilo tá ali fazendo mal, mostra algumas cenas do tão controlador que ele é com a mulher e com a filha também. Tem que ser o que ele quer, todo mundo tem que ir junto. Ali eu já vi também traços fortes nele de narcisismo, mas como eu falei, ele tem sentimento ali, ele tem empatia, ele estava sofrendo muito pelo filho, pelo que aconteceu. A mãe sempre ali adulando ele, agradando ele, enfim. É uma família bem diferente. Esse pai, inclusive... Daí no carro eles estão ali conversando, a filha junto, e o filho liga da cadeia falando que ele ia confessar o crime, o pai fica mudo, a mãe fala um pouquinho, a irmã fala um pouquinho chorando ali, sofrendo. E no fim eles desligam, aí o pai e a mãe dentro de casa começam a conversar e começam a falar: ah, eu errei nisso, poxa, mas o meu pai fez isso e eu tentei não fazer o mesmo com ele. E a mãe... falando: eu lembro, ele ficava lá no quarto até tantas horas, eu falava: filha, você tem que dormir, amanhã você tem escola, mas ele não me ouvia. E, enfim, pelo que eu entendi, pelo que eu absorvi, eu não coloco a responsabilidade nos pais, lógico que todo pai é responsável pelos seus filhos, pela educação dos filhos, mas não que isso foi o que levou esse jovem a fazer o que ele fez, isso não.
Como eu disse, já dei vários exemplos aqui, a gente sabe. E mesmo que tivesse acontecido tudo o que aconteceu, mesmo se tivesse pais abusivos, ainda assim não justificaria. Explicaria muitas coisas, mas não justificaria ele ir lá e matar uma pessoa. O que ele tinha que ter feito? Ter conversado com os pais, ter ido na diretoria. Alguma coisa ele teria feito ali, pedido ajuda para as pessoas de autoridade sobre a vida dele e não fazer o que ele fez. Embora o pai era um pai mais agressivo na maneira de falar, mais controlador, e isso pode ter influenciado sim a vida desse filho, de estar convivendo, né, ali e de estar sentindo essa raiva vinda do pai, e pode ter também gerado isso nesse filho, e foi outras coisas que foram ali acontecendo que foi levando ao que aconteceu. Mas a gente não pode pôr a culpa e a responsabilidade nos pais, lógico, como eu falei, tem que observar sim, tem que estar atento, mas é mais no que está acontecendo lá no mundo, na influência na escola, através dos amiguinhos, nas redes sociais, onde a pessoa está ali conversando com pessoas e você nem sabe o que estão conversando. Existem aplicativos que você pode estar observando o celular do seu filho, da sua filha, para ver o que está sendo falado ali, observar o comportamento, sim, se existe alguma mudança no comportamento, um isolamento, uma diferença também no tratamento com os pais, e buscar o mais rápido possível a ajuda profissional, terapia, enfim. Tudo isso hoje em dia a gente sabe que tem acesso até mesmo nas escolas. O importante é não ignorar. Então, no caso desse jovem, eu vejo que foi realmente a influência maior foi nos amigos, fora de casa, né? No mundo jaz o maligno, e a falta de estrutura de fé, de uma base de princípios bíblicos, de buscar a vontade de Deus, de ter essa educação também na base espiritual. Creio que isso é para todos nós. Enquanto Deus não está lá, não vai ter como dar certo, como funcionar. E ainda assim, você educando seus filhos, com base bíblica, através da palavra de Deus, do amor de Deus, de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, ainda assim você não tem controle sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o que vai estar ou não fazendo. Agora, como ele era muito jovem, 13 aninhos, né, poderia ter segurado um pouco mais nesse sentido de estar na rua, né, depois da escola, com amiguinhos pela rua, indo para não sei onde. Ele falou que ficava, acho que na estação de trem com esses amigos. Então, isso aí é importante cuidar. Vigiar, não deixar muito solto pelo mundo, na rua, são pessoas que você não sabe quem é, não conhecer família, isso é importante cuidar. Não largar na casa de estranhos, principalmente se ainda for mais jovem, ok? Porque o mal existe, gente, e a gente tem que orientar nossos filhos sim. E o mais importante, orar, consagrar a vida dos nossos filhos, as nossas vidas ao Senhor, e tudo que fizermos e as pessoas que chegarem até nós, porque tem coisas que realmente nós não temos controle. E tem coisas que não tem como a gente mudar. E outras coisas que eu observei aqui nesse pai, logo ali em casa, recebendo os cartões de aniversário, é um homem insatisfeito, reclamou do cartão do pai que mandou o presente para ele, o valor que mandou que não dava nem para comprar nada, reclamou da mulher não querer sexo, porque ela estava ali fazendo comida e ele querendo, e ela falou que não, ele já ficou irritadinho, já começou a ficar nervoso, reclamou que não quer mudar da casa, porque ela estava pensando em mudar por causa dessas violências das pessoas que ficavam indo lá, falando sobre o filho deles. Ele ali reclamando de tudo isso. Aí, culpando os vizinhos, porque ninguém viu quem foi e pichou lá o carro dele. Eu vi ele um controlador, eu vi ele gritando, e ele se demonstrou também muito irônico, arrogante e falso ali, parecendo ser um pai narcisista, porque depois que ele saiu, ele falou: seus vizinhos de porcaria, tipo, vocês não servem pra nada, vocês não viram nada, cobrando, achando ruim, como se eles tivessem a obrigação de estar ali de guardião, vendo quem veio, quem não veio, e ter que saber quem foi, e ter pego a pessoa e ter feito tudo, entendeu? Então, assim, eu vi uma frustração muito grande nele, uma falta de empatia até certo ponto, mas com o filho foi diferente, né?
E eu creio que isso mexeu muito com ele. O último capítulo triste, né? Que ele entra lá no quartinho do filho e chora muito. Enfim, é isso aí. Fica o aprendizado para nós, no sentido assim da análise, né, feita, que realmente eu vejo que esse jovem realmente foi para um outro lado, que também foram escolhas dele, sim. Ele sabia muito bem que aquilo não era correto, mentiu, fingiu, manipulou, bem manipulador. E todos os outros detalhes que eu já citei aqui. Agora eu quero saber de você. Você percebeu isso também? Se você ainda não viu a série, você vai ver. Eu quero saber se foi confirmação para você daquilo que eu já falei aqui, das observações que eu fiz, ok? Espero ter ajudado e que Deus abençoe grandemente todos vocês e que nenhum pai ou mãe se sintam culpados por, porque normalmente acontece, né? Ai, minha responsabilidade. É um contexto, são coisas, é um conjunto de coisas, tá? Então nós vamos cuidar das nossas feridas para poder ficar bem e não passar adiante, né, essas feridas e poder cuidar, né, também dos filhos de uma forma mais saudável, base bíblica, base em Deus, Jesus, Senhor e Salvador, a vontade do Senhor e passar isso adiante também. A nossa parte a gente faz. Agora, se o filho ou a filha vai querer ou não seguir esse caminho, nós não temos esse controle, esse poder. Basta orar e pedir ao Senhor, né? Que guarde todos os dias que seus filhos saírem de casa, pedir proteção do Senhor, consagrar, né, ao Senhor e fique em paz, porque senão a pessoa não vive, né? Deus cuida, mas nós também temos que orientar, sim, educar. Agora, cuidar das amizades, orando também, porque muitas vezes a gente não tem controle, tá lá na escola durante o tempo que tá lá na escola, mas e depois da escola? Aí sim você tem como saber aonde, com quem é a família, onde mora, aonde está, por limites. Isso é importante. Agora, de tudo, né? Eu creio que essa é a mensagem, esse é o alerta, né? No sentido da influência do mundo na vida dos nossos filhos, nas nossas vidas também. Realmente a raiva, a revolta tomou conta desse jovem e ele acabou fazendo o que fez, né? E fica assim aqui essa mensagem para vocês, para que a gente possa olhar também para um outro lado que não foi olhado ali. Como eu disse, o foco não foi no sentido de falar sobre a psicopatia, e sim sobre a influência, principalmente nas redes sociais hoje em dia. Então, vamos seguir aí mais e mais buscando ao Senhor, orando, entregando, confiando e servindo a Ele, levando adiante o amor dEle, levando adiante a mensagem de salvação para que as pessoas possam estar nesse caminho, porque aí não tem como errar. O mal, ele vem tentando influenciar sim, e ele não para. Então a nossa parte é levar essa conscientização, para que isso não se alastre ainda mais, pois Deus é mais. Maior é o que está em nós do que esses que estão aí no mundo. O inimigo, ele é assim, ele é sujo, ele quer causar dor mesmo para acabar com a vida de todo mundo. Mas eu creio que o Senhor, ele vai restaurar. No caso, não é história verídica, né, gente? É uma série, mas seja lá o caso de qualquer outra pessoa que já passou por isso e pode estar aqui assistindo esse vídeo, eu creio que Deus restaura todas as feridas e Ele traz algo de bom diante de todo esse sofrimento. E vai ajudar outras vidas com certeza e, acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, espero ter ajudado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser relato. Já faz tempo que eu não trago aqui para vocês. Em breve eu trarei relato para vocês. Até lá. Tchau, tchau.